Naquela manhã fria de despedida, Lucas e Marina acreditavam que estavam enterrando apenas um pai, um empresário respeitado, um homem de princípios. O silêncio na sala do velório era pesado, quebrado apenas pelos soluços contidos de Marina. Lucas, por outro lado, permanecia rígido, seu rosto uma máscara de frieza, enquanto encarava o caixão. Nas paredes, fotos antigas contavam a história de uma vida aparentemente perfeita, de um patriarca amado. Mal sabiam eles que, junto com aquele corpo, estavam enterrando também um passado inteiro de segredos, mentiras e arrependimentos. A verdade estava prestes a explodir e mudaria para sempre a percepção que tinham do homem que chamavam de pai. A cerimônia estava quase no fim, quando um advogado idoso, com passos lentos e uma expressão solene, entrou na sala. Ele carregava uma pasta de couro gasta pelo tempo, que parecia pesada demais para suas mãos trêmulas. Com um gesto discreto, ele se aproximou dos dois irmãos e pediu, em voz baixa, por um momento, a sós. Lucas, impaciente e exausto pela situação, respondeu de forma ríspida: "O que o senhor quer agora? Estamos no meio do velório do meu pai. Deixe isso para depois." O advogado, porém, não se moveu. Seus olhos, cansados, fixaram nos de Lucas com uma urgência que não podia ser ignorada. "Infelizmente, meu jovem, não pode esperar." Com as mãos trêmulas, ele abriu a pasta e tirou de dentro um envelope amarelado, selado com cera vermelha. Era o testamento. Mas não o que eles esperavam. Era um testamento secreto. A tensão na sala aumentou, cortando o ar como uma lâmina afiada. O advogado pigarreou, quebrando o silêncio mortal. Com cuidado, ele rompeu o selo de cera e desdobrou o documento. Seus olhos percorreram as primeiras linhas antes de ler em voz alta: "Eu, Antônio Valverde, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens, todas as minhas propriedades, ações e todo o meu patrimônio para Rafael Almeida." O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. Marina olhou para o advogado, depois para o irmão, confusa. "Rafael? Quem?" Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Mas Lucas explodiu. Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. "Quem é esse homem?" gritou, a voz ecoando pela sala vazia. O advogado suspirou, como se carregasse o peso daquela revelação há anos. "Rafael Almeida é um filho que seu pai tentou esconder a vida inteira." O mundo de Marina desabou. As pernas fraquejaram e ela caiu sentada na cadeira mais próxima. Lucas, cego de fúria, deu um soco violento na mesa de centro, derrubando um vaso de flores. A mente de todos viajou no tempo. Imagens de um Antônio Valverde jovem, sorridente e cheio de vida surgiram como fantasmas. Ele vivia um romance proibido com uma mulher de origem humilde. Um amor que a sociedade e sua própria família jamais aceitariam. Cenas de encontros secretos, de promessas sussurradas sob o luar. E então, a imagem dela, com um bebê nos braços. O pequeno Rafael. Antônio sempre carregou sua culpa como uma sombra. Um erro de juventude, uma paixão avassaladora, que ele tentou enterrar junto com todas as cartas que rasgou e todas as fotos que escondeu no fundo de uma caixa de madeira. Ele construiu um império, casou-se, teve outros filhos. Mas a memória daquele primeiro amor e do filho abandonado nunca desapareceu. Era uma ferida que nunca cicatrizou. De volta ao presente, a sala do velório se transformou em um campo de batalha. "Isso é um golpe!" Lucas acusava o advogado, gesticulando descontroladamente. "Meu pai jamais faria isso. Ele nos amava. Esse documento é falso." O advogado manteve a calma, sua voz firme, apesar da tempestade. "Seu pai me entregou este envelope em mãos, semanas antes de morrer." Ele chorou enquanto assinava. Disse que era a única forma de encontrar paz. Marina tentava processar tudo.
o coração despedaçado pela traição póstuma. Mas Lucas estava fora de si. Ele empurrava cadeiras, chutava barretos, gritando que iria contestar o testamento, queria provar a fraude, e que ninguém tiraria o que era dele por direito. Ele se recusava a acreditar que o herói de sua vida tinha uma face tão sombria. Foi nesse momento de caos que a porta principal se abriu lentamente. Um homem jovem, de roupas simples e com um olhar profundo e triste, parou no umbral. Havia uma semelhança inegável com as fotos antigas de Antônio. Com licença, eu sou Rafael. A voz dele era suave, quase um pedido de desculpas. Lucas se virou e correu em sua direção, o ódio estampado no rosto. Você arruinou a nossa família. Seu oportunista, ele gritava, apontando o dedo para o rosto de Rafael. O recém-chegado recuou um passo, assustado, mas se defendeu. Eu juro que nem sabia da existência desse testamento. Eu só queria ter a chance de conhecer meu pai uma vez. Marina olhou para Rafael e, em meio à sua própria dor, viu sinceridade naqueles olhos. Rafael tirou do pescoço um colar velho, com um pequeno pingente. Minha mãe guardou isso a vida toda. Ela nunca falou mal dele. Ela só dizia que ele tinha medo. Medo do mundo. Medo de si mesmo. O advogado, então, tirou outro papel do envelope. Era uma carta, escrita à mão pelo próprio Antônio. Ele a entregou a Marina. A caligrafia era trêmula, manchada em alguns pontos por lágrimas. Rafael, meu filho, se você está lendo isso, significa que eu não tive a coragem de te procurar em vida. Perdoe-me por nunca ter sido o homem, o pai, que você merecia. Eu fugi. Fui um covarde. Tentei consertar o que destruí da única maneira que conhecia, com dinheiro. Mas sei que nada paga o tempo perdido. A única herança que realmente posso te deixar é a verdade. Marina lia as palavras em voz alta, a voz embargada pelo choro. Lucas ouvia, imóvel, tentando esconder a emoção que finalmente o atingia. Rafael, com os olhos cheios d'água, completou a história. Eu passei fome, dormi em abrigos depois que minha mãe morreu. Eu cresci sozinho. Tudo o que eu sempre quis saber era por quê? Por que ele nunca apareceu? Naquele momento, Marina não viu um estranho, viu um irmão. Ela se levantou e o abraçou com força. Um abraço que representava o perdão, a aceitação. Lucas, incapaz de lidar com a própria culpa, virou o rosto, recusando-se a participar daquela cena. Mais tarde, a discussão entre os irmãos explodiu novamente. Agora em particular. Você não pode acreditar nele, Marina. Ele está mentindo. Quer roubar o que é nosso. Lucas insistia, desesperado. Mas Marina estava mudada. A revelação tinha quebrado algo dentro dela, mas também a tinha fortalecido. O que é nosso, Lucas? Ou o que nosso pai tirou dele? Dinheiro, status e uma vida inteira sem um pai. A resposta dela foi como um soco no estômago de Lucas. Ele a olhou com incredulidade, sentindo-se traído pela própria irmã. Sem mais argumentos, ele pegou as chaves do carro e saiu furioso, gritando que iria resolver aquilo na justiça, que não deixaria um centavo para o bastardo. A família, antes unida na dor, agora estava irremediavelmente dividida. Dias depois, no cemitério, Marina encontrou Rafael perto do túmulo recém-fechado. Eles conversaram por um longo tempo, compartilhando memórias fragmentadas de um mesmo homem, visto por perspectivas tão diferentes. Em um momento de profunda sinceridade, Rafael olhou para o nome gravado na lápide e disse: Sabe, Marina, eu daria toda essa herança, todo esse dinheiro, para ter sido abraçado por ele uma única vez. Só uma. Vocês não sabem a verdadeira riqueza que tiveram. Naquele instante, Marina compreendeu tudo. O testamento não era sobre dinheiro. Era a última tentativa de Antônio de pedir perdão, de conectar os filhos que ele mesmo separou. Era um legado de dor, mas também de uma possível redenção. Escondido atrás de uma árvore, Lucas ouviu cada palavra. A armadura de raiva e negação finalmente se quebrou, e ele se sentiu esmagado pela culpa.
A cena final se desenrola em silêncio. Rafael coloca uma flor branca sobre a lápide. Um gesto simples de paz e despedida. Quando ele se vira para ir embora, vê Lucas se aproximando devagar, hesitante. Não há palavras, não há acusações. Lucas apenas olha para Rafael e, com um esforço visível, dá um pequeno aceno de cabeça. Um gesto minúsculo, mas que significava um mundo. Rafael retribui com um sorriso leve, triste, mas esperançoso. Alguns herdeiros recebem dinheiro, outros recebem propriedades. Mas poucos, muito poucos, recebem a chance de reconstruir uma família das cinzas de um segredo. A verdade pode doer, pode destruir tudo o que você achava que era real. Mas no fim, é apenas ela que pode te libertar. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este.